pessoal, vamos falar sobre como prevenir de praga. Uma das coisas, conheçam o microclima de vocês. Essa sempre vai ser minha primeira resposta. Tem variáveis em cada microclima. Variáveis em relação à umidade, né, quão úmido é o local, a temperatura do local, porque isso vai, esses dois itens vão fazer demorar mais ou ser mais rápido para secar. Outro item, sempre replantem de maneira que elas não fiquem úmidas por muito tempo. Qualquer planta, umas mais, outras menos. As plantas como rosas do deserto, eu replanto em substrato bem drenado. Por quê? Porque tem que secar entre 2 a 3 dias. Aqui é mais úmido. O que acontece? Minhas plantas, quando está chovendo muito, está com uma fase sem sol, elas podem apodrecer, as raízes podem morrer por excesso de hidratação. E até as rosas do deserto, com o aumento de umidade do ar, também isso faz com que elas precisem menos de rega. Quando está frio e seco, eu rego mais vezes, porém em menor quantidade, porque tem que secar rápido, senão no horário frio pode queimar as raízes e as folhas da planta. É importante vocês conhecerem o microclima. O que é que causa praga? É o desequilíbrio desse microclima. Portanto, quando você não está prestando atenção, não está conseguindo atingir a necessidade ou as necessidades das suas plantas. Esse é o essencial, secar até 2, 3 dias. Se secar todos os dias, tiver que regar todos os dias porque está numa fase mais seca, ok, desde que na úmida, que vai demorar mais a secar, seque em até 2, 3 dias. Outra coisa, adubação na medida. Se vocês regam todos os dias, vai ser na medida colocada na embalagem do produtor daquele adubo. Porém, lembrando que se vocês usam vários adubos, vai ter que diminuir também. E outra coisa que diminui a frequência do uso de algum adubo é a frequência de regas. Se está úmido, vocês estão regando com menor frequência, vocês vão diminuir a frequência da adubação. Mas o adubo de qualidade, não é qualquer adubo, é essencial. Eu uso em todas as minhas orquídeas, rosas do deserto, lavanda com menos frequência, porque ela precisa de menos adubo. O meu gerânio, eu uso de orquídea. E os gerais, que também servem para orquídea também. Por exemplo, o MCL, eu coloco menos frequentemente do que as minhas orquídeas sem-replantadas, por exemplo, porque as minhas rosas do deserto estão ótimas, né? Ao menos que eu tenha acabado de replantar. E eu vejo que ela precisa de mais atenção, por algum motivo. Mas se saudáveis, eu não preciso colocar toda hora. Então, não sei, a cada 3 meses, nem isso às vezes, MCL para as rosas do deserto, ok. Eu uso mais nas mais debilitadas e sem-replantadas, mudinhas. Outra coisa que previne praga é a luminosidade adequada. Se estiver muito escuro, o que vai acontecer? Vai ficar estiolada, vai crescer procurando luminosidade. Excesso de adubo também faz isso. Ela cresce muito e daí acaba até inibindo a floração. Excesso de adubo. Uma coisa que mostra que em vaso que você está excedendo a adubação é que forma um negócio branco aqui assim em volta. Eu fazia isso no início, quando eu comecei a cultivar minhas rosas do deserto. Aí aparecia.
isso cola no vaso, é bem difícil de tirar, demora a sair. Então, isso aqui já é um sinal de excesso de adubação. Se, de novo, vocês estão regando poucas vezes, vocês vão diminuir. Eu faço de tudo porque o meu ambiente é mais úmido, secar em até 2, 3 dias. Portanto, eu tô regando também, vou estar regando, como eu vou estar regando menos, eu vou adubar menos. Então, eu vou usar uma vez por mês, por exemplo, se eu estiver usando aquele Forte Orquídeas Floração, aquele ali, eu vou usar uma vez por mês nessa época. Se eu estiver regando todos os dias, não excedam também a quantidade de adubos, tá? Aí eu vou poder usar a cada 15 dias, como eles explicam lá. Por quê? Porque eu vou colocar outro adubo no meio. Eu não vou colocar só de floração. Então vai ser semana sim, e semana o outro. Semana semana o outro. Por isso que a cada 15 dias, se vocês estiverem usando um de manutenção e um de floração, já tá ótimo. Uma vez uma vez o outro. E a cada 15 dias acaba fazendo com que seja uma vez por mês só cada um desses adubos, entendeu? Aí, quando vocês espaçam a cada 15 dias, naquela semana no meio, vocês podem colocar, por exemplo, para as plantas que estão precisando desesperadamente formar raízes, uma vitamina B. A vitamina B, 10 gotas ou 1 ml por litro, estimula na formação mais rápida de novas raízes e folhas. Porém, também não vai adiantar tanto como poderia se não tiver o calor necessário durante o dia para a planta não cair em semidormência. Se ela não estiver formando novas raízes, é porque o ambiente está frio. Então, aquecer um pouco o ambiente. Portanto, as plantas às vezes perdem folhas, né? Aí, portanto, vocês tenham que talvez colocar para dentro do apartamento ou da casa para que durante aqueles dias mais frios, para que ela não chegue a entrar em semidormência e desacelerar na recuperação, porque não vai estar formando novas raízes e assim folhas para a hora que tiver o calor necessário para floração. Ela não é bom deixar ela dar flores quando não tem raízes novas nascendo. Vocês notaram que tem duas hastes florais só nessa aqui, ó, uma, duas. Primeiro nasce do miolo aqui, depois ela pode ir dando mais flores, né, um dendrobium denfal do resto do pseudobulbo. Quando o pseudobulbo está novo e apto para dar floração ou com flor, ele fica gordo. Depois que ele já deu a flor, ele pode dar uma leve murchada. Gente, outra coisa, para vocês prevenirem de pragas, tem que fazer todos esses itens para balancear o microclima de vocês. O Maxi amou a nova mantinha, que é quase uma caminha, mas não chega a ser grossa que nem uma cama. Aí eu comprei junto com uma almofada que ele chuta de catnip, que é erva do gato, que ele amou, de muito boa qualidade. E eu comprei os dois itens pela Gatton, G-A-T-T-O-N de nada. E é de São Paulo, então eu não sei quanto vai dar o frete para outros lugares. Ô, perfume maravilhoso! Bora voltar a falar da luminosidade? Gente, a luminosidade é essencial também para prevenir as pragas. A Bulgária é perfumada também, né? Então, duas perfumadas aqui. A luminosidade vai prevenir de pragas também. O que acontece quando tá escuro? Além de ficar estiolada, ela também tem uma menor resistência, porque não está recebendo sol filtrado. Tem o sol artificial? Tem. As lâmpadas têm diferenças, tá? Tem umas mais adequadas, outras menos adequadas para cada planta. Então não é uma coisa simples. Porém, com luz artificial, é claro que elas não vão dar floração mais de uma vez ao ano, elas vão dar no auge da floração. Mas elas também podem ser mantidas saudáveis se houver um equilíbrio na intensidade, não tiver queimando, não tiver quente demais. Então, normalmente a luz fria que é mais adequada. A luz quente vai aquecer a planta.
e as que estiverem mais perto da luz podem até vir a queimar. A luminosidade previne a formação de pragas e também traz a floração, né, gente? É essencial para formar hastes florais. Só deixem formar se as plantas estiverem saudáveis. Outro item que previne praga tem que ser arejado, ventilado. Se houverem muitas plantas uma em cima da outra, e elas ainda podem passar as pragas uma para outra, mas assim, se estiverem muito perto, aqui por exemplo, elas estão próximas, tá? Mas é filtrado. Vendo? Tem parte ventilada. Aqui eu uso o gerânio que tá ali e o Dendrobium denfal para filtrar o sol das que estão aqui. Por exemplo, esse Dendrobium denfal. Porém, é arejado. Até a maneira de replantar deixa mais arejado. Porém, as folhas novas e os botões de flores atraem pragas. Então, é importante elas estarem recebendo os nutrientes necessários. Então, de novo, a alimentação balanceada deixa tanto o ser humano quanto os seus pets e as suas plantas equilibradas para poder aí fazer o quê? Espantar, não atrair tanto as pragas. As minhas rosas do deserto lá estão com algumas cochonilhas, mas são poucas, eu vou tirando com a própria mão para não afetar a floração, porque eles matam, né, as flores e os pseudobulbos novos. E aí com isso eu tiro as que estão se reproduzindo, acabou a floração, eu vou lá, eu posso sair podando e tirando as folhas antigas. Aí eu formo uma copa, se estiver quente, né? No frio não é uma boa, menos que eu deixe dentro de casa, com o aquecedor ligado no horário mais frio. E daí eu previno, já tiro as pragas de vez, não tem que ficar fazendo tratamento. E daí eu espero crescer de novo, mas quando tá frio, de novo, semidormência, não vai formar novas raízes. Não é uma boa sair podando, replantando. O que mais previne? O tipo de vaso, tipo de local que vocês vão replantar também interfere. Por exemplo, um substrato que não é drenado, ele vai atrair cochonilha de raiz. Uma planta que segura muita água, que é no caso um cactus, uma suculenta, uma rosa do deserto, até uma orquídea, se o substrato não for muito bem drenado, vai atrair praga na raiz. E aí vai matar a planta e vocês não vão nem notar. A rosa do deserto eu noto porque o caudex não fica tão duro, aí eu sei que tem uma coisa de errado. Se fica mole numa parte do caudex, eu sei que deu podridão de raiz mas no caudex, na verdade, na parte gorda. Aí eu tenho que remover, cortar até ficar verdinha de novo, secar bem e selar com cola. Cola que seca em 1 minuto, sabe? Daí eu replanto com substrato mais seco, perto dela, para dar alguns dias. Daí eu não rego ou rego muito longe daquela parte da planta, mas é melhor não regar, até eu ter certeza de que não vai dar mais nada de podridão. Outra coisa que provoca praga e vocês precisariam prevenir não fazendo é regar apenas quando vocês têm certeza que já secou depois do replante, porque a gente replanta e machuca a raiz, então pode daí dar fungo e passa para o resto da planta. E a maneira de replantar é muito importante, não pode sair arrancando planta, não tomar cuidado com a raiz, replantando correndo, porque se vocês fazem isso, vocês vão machucar a raiz e ela pode acabar dando fungo. Vocês viram que tá dando pulgão com uma certa frequência, ou cochonilha, aquela branquinha, peludinha, que é o que dá aqui, tá? Alguma coisa tá desequilibrada, aí vocês tirem bem, óbvio, né? Tratem, mas também tem que verificar o que tem de desequilibrado no cultivo. Aqui, ó, haste floral de novo, aqui e lá. Por quê? Porque aqui tem
luminosidade o suficiente. Agora está nublado, mas bate um solzinho e eu filtro, né, com o que tem em volta. Lembrando que eu tirei recentemente essa daqui de um local que estava fazendo com que ela tivesse uma ventilação bem menor. Essa daqui está bem ventilada desde que eu replantei, daqui a um tempão. Eu replantei sem mexer naquela parte central, né, que é tipo uma madeirinha, mas como tá aqui, ela precisa de umidade, então não vai atrapalhar, pelo contrário, eu precisava de mais umidade nesse tipo de replante. A escolha, então, do tipo de vaso, se é na madeira, o tipo de madeira, se é uma madeira bem densa, se é uma madeira que tá nova, boa, sem rachadura.